Olá, nosso grupo irá fazer uma apresentação sobre a obra A Megera Domada, do autor William Shakespeare. Bom, os integrantes do grupo são Ana Luísa Silva Mendes, Davi Augusto, Gabriela Sepúlveda, Gabriel Jovenal, Vinícius Adrian e eu, Ana Flávia, que irei dar início à apresentação falando sobre o contexto histórico. O livro se passa e foi escrito no século XVI, na Idade Moderna. 3 acontecimentos marcaram essa época: Renascimento, Reforma Protestante e Expansão Marítima. Eu vou falar um pouco sobre a mulher na sociedade da época. O Renascimento, Renascença ou Renascentismo originou-se na Itália, entre os séculos XV e XVII, com seu ápice no século XVI. Foi um período histórico e um movimento cultural, intelectual e artístico que buscava nascer de novo, resgatando as artes clássicas, grega e romana. As características principais norteadoras desse período são o racionalismo, o humanismo, o antropocentrismo e o empirismo. Grandes nomes dessa época são cientistas, artistas e escritores, como Copérnico, Galileu, Da Vinci, Michelangelo, Maquiavel, Shakespeare, etc. Sobre a Reforma Protestante. Ela foi um movimento reformista cristão do século XVI, liderado por Martim Lutero, simbolizado pela publicação de suas 95 teses e a dura crítica à Igreja Católica e suas doutrinas dominantes na época. Agora acerca da expansão marítima. Ela ocorreu entre os séculos XV e XVII, durante o qual inicialmente portugueses, depois espanhóis, posteriormente alguns países europeus exploraram intensivamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio. Logo veio a descoberta de novos continentes, as Américas, ou Novo Mundo. A respeito da mulher na sociedade. A mulher moderna era uma mercadoria facilitadora de negócios, por meio dos casamentos arranjados e, claro, sem seu consentimento. Sua função era basicamente cuidar do lar. Isso valia tanto para as mulheres da burguesia, tanto para as mais pobres, que por sua vez trabalhavam na agricultura. Mas naquela época também já haviam mulheres trabalhando em funções de tecelagem e escrita, ou até mesmo auxiliando seus maridos em questões filosóficas e literárias. A mulher solteira era mal vista na sociedade. A perseguição e inquisição das chamadas bruxas ocorreu nessa época. Elas estariam supostamente ligadas ao ocultismo e foram endemonizadas por causa disso. Porém, elas poderiam ser também mulheres que apenas desobedeciam fundamentos da igreja. Essa que condenou várias mulheres com o Tribunal do Santo Ofício, mais um marco da dominação catolicista da época. Sobre o contexto histórico, é isso. Oi, eu sou o Gabriel Jovenal e eu vou estar falando um pouco sobre o contexto literário da obra A Megera Domada. Essa foi uma obra influenciada principalmente pelo Renascimento literário, que teve origem na Itália, quando os autores começaram a escrever na sua língua nacional, ao invés do latim, como era anteriormente. E tinha como características o antropocentrismo, com o homem no centro do universo e não mais Deus, o otimismo, onde os renascentistas tinham uma atitude positiva diante do mundo, o racionalismo, com a valorização da razão, e o humanismo, com a valorização das capacidades e das potencialidades do ser humano, e o hedonismo, que era a valorização dos prazeres tanto carnais quanto materiais. Nesse contexto do Renascimento, tiveram origem grandes autores como Dante Alighieri, que escreveu o poema Divina Comédia, Maquiavel, autor da obra O Príncipe, que foi precursora da ciência política, e também Miguel de Cervantes, que foi o autor espanhol da obra Dom Quixote. A obra A Megera Domada é uma peça teatral de comédia, onde o humor vem de acontecimentos inesperados, com quebra de expectativas. É uma obra do chamado teatro elisabetano, que corresponde ao teatro produzido durante o reinado da Elizabeth I na Inglaterra, caracterizado principalmente como uma manifestação da arte classicista e com a distinção de gêneros. É uma obra espelhada na Inglaterra daquele espaço de tempo. Um teatro que teve grande repercussão
e foi muito popular. Foi isso. Oi, meu nome é Ana Luísa e eu vou fazer a biografia de William Shakespeare. William nasceu em Stratford-upon-Avon, no condado de Warwick, na Inglaterra. Embora sua data de nascimento seja desconhecida, admite-se dia 23 de abril de 1564, com base no registro de seu batizado. Era o terceiro filho de John Shakespeare, um bem-sucedido luveiro e subprefeito de Stratford, e de Mary Arden, filha de um rico proprietário de terras. William iniciou seus estudos aos 13 anos, mas sua família empobreceu, tendo que deixar a escola e trabalhar no comércio do pai. Casou-se com 18 anos com Anne Hathaway, que tinha 27. Após pouco tempo, nasce sua primeira filha, Susan, e em seguida os gêmeos Judith e Hamnet. Os anos de 1586 a 1592 são dados como os anos perdidos de Shakespeare, porque há poucos vestígios históricos de onde ele estava. Mas, em 1592, vê-se um registro em uma peça teatral em Londres. Lá, trabalhou em diversas funções, entre elas a de guardador de cavalos e nos bastidores do teatro de James Burbage. Nesse período em Londres, o contexto histórico favoreceu o desenvolvimento cultural e artístico sob o reinado da Rainha Elizabeth I. Em 1589, Shakespeare já atuava e escreveu o maior número das peças apresentadas no Globe Theatre, onde mais tarde se tornou sócio. Shakespeare se tornou um homem rico e em 1597 comprou a New Place, uma das maiores casas em Stratford, e em 1611 retornou para sua família em sua cidade natal. William faleceu em Stratford-upon-Avon no dia 23 de abril de 1616, pouco depois de ter feito seu testamento. A morte de Shakespeare envolve um mistério ainda hoje. Alguns dizem que foi por causa de uma forte febre causada pela embriaguez, outros dizem que foi causada por um tumor no olho. Ele foi enterrado na Trinity Church em Stratford. As obras de Shakespeare compreendem 37 peças teatrais, entre comédias românticas, tragédias e dramas históricos. As obras foram divididas em 3 fases que acompanham o amadurecimento do dramaturgo. A primeira fase, de 1590 a 1602, Shakespeare escreveu comédias alegres, peças da história inglesa e tragédias em estilo da Renascença. Em 1594, já era membro da melhor companhia da época, a Lord Chamberlain's Company of Players. Dentre as obras descritas estão A Megera Domada, objeto de estudo deste seminário, Romeu e Julieta, Júlio César e Hamlet. A segunda fase, de 1603 a 1610, Shakespeare escreveu tragédias grandiosas e comédias amargas, da época em que ele se tornou sócio da Globe Theatre. As principais obras são Otelo, Macbeth e Rei Lear. A terceira fase, de 1610 a 1616, é marcada por peças menos trágicas, com desfecho conciliatório. Entre as obras temos A Tempestade e Henrique VIII. Essas obras já foram escritas em Stratford quando Shakespeare retornou à sua família. Em relação ao estilo de Shakespeare, ele começou sendo inspirado na estrutura que era comum no teatro de Londres, mas depois passou a misturar estilos diferentes para alcançar um resultado melhor. Como, por exemplo, a técnica do verso branco, incluir muitos enredos em suas obras para mostrar todos os pontos de vista da mesma história e a criação de personagens complexos. William, além de poeta, também foi dramaturgo e ator inglês, e o maior escritor do idioma inglês e mais influente dramaturgo do mundo, também chamado de Bardo de Avon. Suas obras foram objetivos de estudo de vários filósofos e psicanalistas, entre eles Arthur Schopenhauer, Freud e Goethe. E no Brasil, foi fonte de inspiração para várias obras de Machado de Assis. E aqui temos a bibliografia. Gabriel de novo, e agora eu vou estar falando um pouco das contribuições de Shakespeare com o contexto literário da obra A Megera Domada. Shakespeare é considerado por muitos como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo, com várias obras em sua autoria. Entre elas, as principais estão entre tragédias e comédias, como Romeu e Julieta, a tragédia mais famosa, e é uma das obras mais adaptadas de todos os tempos, tendo ficado conhecida pelo seu final trágico. Também Rei Lear, mais uma tragédia considerada por muitos uma das obras-primas de Shakespeare, inspirada em lendas britânicas, que conta a história do Rei Lear, que enlouquece após ser traído por 2 de suas 3 filhas.
Também a Macbeth, que é sobre o barão e a baronesa Macbeth, que bolam um plano para assassinar o rei e subir ao cargo, mas as consequências do crime são brutais para o novo rei, que não consegue viver com a sua decisão. Também a Hamlet, que é a tragédia mais longa e uma das mais famosas do autor, que conta a história da vingança do príncipe Hamlet pela morte de seu pai executado por seu tio. A peça explora temas como a vingança, a traição, a corrupção e a moralidade das ações. Há também Otelo, uma das peças mais reproduzidas, onde a história gira em torno da rivalidade de 4 personagens, girando traições, ciúme e assassinatos. Agora entrando na área das comédias, há Sonho de uma Noite de Verão. É uma comédia sobre 4 jovens enamorados que se encontram e desencontram durante uma noite em um bosque. A peça foi escrita por Shakespeare para um casamento na vida real e não tem nada de trágica. Outra comédia interessante é a Comédia dos Erros, a mais curta das suas obras. Ela imita mais a comédia clássica do que a obra madura de Shakespeare. É talvez a mais descomplicada e divertida das peças. Há também Os Dois Cavaleiros de Verona, que de todas as peças é o que a possui o menor elenco e a primeira peça em que uma heroína se veste como um rapaz e aborda temas da amizade e da infidelidade. O Mercador de Veneza também é uma trágico-comédia sobre o mercador Antônio e o agiota judeu Shylock, o personagem mais lembrado da obra. Há também Muito Barulho por Nada, que é considerado um dos textos mais hilariantes de Shakespeare. A trama gira em torno do casal de namorados Cláudio e Hiro, que tiveram consentimento para casarem-se. Obras como essa fizeram com que Shakespeare tivesse influência até os dias atuais, onde suas peças são as mais encenadas no mundo, e também fazem do autor um dos mais importantes do Renascimento literário. Bom, meu nome é Davi e vou falar brevemente sobre os personagens da peça. Catarina, apelidada de Kate, que é a tal megera citada no título, é uma das protagonistas da peça. Ela é conhecida e temida por muitas pessoas da cidade onde se passa a história, por ter uma personalidade forte, ser bastante amargurada e se mostra com bastante raiva de tudo e todos. E ela tem uma irmã, mais nova, chamada Bianca, que se torna o desejo de muitos homens. Só que o pai de ambas, Batista, que é um grande cavalheiro respeitável, dono de uma grande fortuna e uma casa enorme com vários criados, ele alega que Bianca somente se casará se Catarina tivesse casado antes. Assim então surgem vários pretendentes de Bianca. Dentre eles se destaca Lucêncio, que é filho de um homem rico. Ele chegou até a cidade para estudar em uma universidade, porém assim que viu Bianca, o mesmo se passa por um professor para conquistá-la. Petrúquio, um rapaz também dono de muitas fortunas, veio de Verona para Pádua em busca de uma esposa. Ele queria uma pessoa rica e não interessa como seja sua personalidade. E obviamente esses objetivos eram de extremo interesse aos pretendentes de Bianca. Então foi rapidamente apresentada a Catarina, que é com quem se casará mais tarde. E esses são os principais personagens da peça. Bom dia e boa tarde. Eu sou Vinícius Adrian e irei falar sobre a análise do texto. Bom, primeiramente façamos um breve resumo da obra. A história se trata de Catarina, uma mulher de um gênio terrível e que não permite que nenhum pretendente a corteje. Ela é filha de Batista Minola, um rico mercador da cidade de Pádua, e pai de 2 filhas. Uma, como dito anteriormente, é Catarina, e a outra é Bianca, que, ao contrário da irmã, é muito mansa, e possui diversos pretendentes que fariam de tudo para ter sua mão, mas ela não iria se casar enquanto Catarina não se casasse. A história começa a tomar outros rumos quando Petrúquio, um jovem disposto a aumentar suas riquezas, fica sabendo do dote e dispõe-se a casar com Catarina. E logo no primeiro encontro, ele ignora as palavras rudes de Catarina e as recebe como carícias.
Como esperado, Petrúquio consegue casar-se com Catarina e, através de vários truques para domar e conquistá-la, e com isso a Megera vai se transformando aos poucos. Por outro lado, Bianca agora poderia casar-se, e nesse momento que surge Lucêncio, que havia acabado de chegar na cidade com a intenção de estudar na universidade. Mas ao ver Bianca, ele se apaixona e se passa por um professor de literatura para tentar conquistar a moça. Ele consegue conquistá-la, só que, contudo, Batista Minola, que é o pai de Bianca, ele não iria aceitar tal mentira. Então os dois resolvem fugir para casarem escondidos e depois de um tempo ambos contam a verdade aos seus respectivos pais, que reconhecem que o que foi feito foi por amor. Então foi preparado uma festa de casamento para os dois. E nessa festa de casamento fica evidente a mudança de Catarina, transformando-se da água para o vinho e passando a ser mansa e submissa. Bom, dito o resumo, faremos então uma divisão da história em início, meio e desfecho. Início. No prefácio fica evidente uma metalinguagem, uma história contando uma história. Do interior da Inglaterra, um grande nobre resolve pregar uma peça num bêbado conhecido da região. Este mesmo bêbado havia acabado de beber até cair. E o nobre ordena aos escravos que o coloquem na cama com lençóis preciosos e pondo-lhe anéis no dedo, e ao acordar o tratem como se fosse o senhor da casa. E em meio a isso tudo, um grupo de teatro contratado pelo nobre encena uma peça para o antes bêbado. E essa peça encenada é justamente a Megera Domada. A partir daí, começa a história, que se passa no século XVI, realçando todos os costumes da época, no qual as mulheres eram tratadas como mercadorias ou como facilitadoras de negócios, e os casamentos eram sem o consentimento das mesmas. E uma frase de Catarina evidencia exatamente isso: não posso escolher quem quero, nem repudiar quem odeio. Ou seja, a mulher, na época, não tinha opinião na sociedade e nem mesmo em sua própria casa. O clímax se dá com o casamento de Catarina com Petrúcio, e atendendo às expectativas do leitor. Algo interessante é que, durante o casamento na época, aguardava-se ansiosamente a chegada do noivo, diferentemente de hoje em dia, no qual todos aguardamos a chegada da noiva. Meio. Após o casamento com Catarina, Petrúquio inicia o processo de domação da Megera, por privações de sono e comida. E o interessante é que esse tipo de método era utilizado para domar falcões na falcoaria. Então, ele utilizou técnicas de adestramento animal com sua própria esposa. Enquanto isso, em Pádua, havia vários pretendentes tentando conquistar Bianca. Um deles se passou por tutor, pois a mesma não podia sair de casa, e o outro se passou por professor de música. O clímax se dá quando Lucêncio, o então tutor, consegue o amor de Bianca
e larga tudo para se casar com ela. Desfecho. Como foi dito no breve resumo, Bianca e Lucêncio voltam e contam aos seus respectivos pais e os mesmos aceitam o casamento, pois reconhecem que tudo foi feito por amor. O pai de Bianca dá uma festa em casamento para os dois. Nesse momento, Petrúquio e Catarina resolvem voltar a Pádua para visitar Batista. Então eles voltam e ao reencontro de Petrúquio com os pretendentes da Bianca e o marido dela, e as duas irmãs também se revêem. Durante a festa, há divisão em um grupo de mulheres e outro grupo de homens. E os homens resolvem fazer uma aposta. Eles iriam chamar as suas esposas e aquela que atendesse o chamado do marido primeiro é a que mais obedece ao seu marido. O clímax do desfecho se dá com a quebra de expectativas de todos na festa, e até mesmo do leitor. A única esposa que atende ao chamado do marido é Catarina. Nesse momento fica evidente que Petrúquio conseguiu domá-la. E ainda, Catarina vira para as demais esposas e começa a dar uma espécie de sermão. Que vergonha! Não franza assim a testa, nem lance assim olhares de desprezo para ferir seu amo, rei, senhor. Isto a enfeia como a neve aos campos. Pisa-lhe o nome como o vento às flores, e não é nunca certo agradável. Mulher feroz é fonte perturbada, enlameada, grossa, sem beleza. E enquanto isso, assim não há secura ou sede que lhe queiram beber, uma só gota. Seu marido é senhor, é vida, é guarda, seu chefe soberano. Ele é que cuida, ele sustenta seu corpo. Ele dedica o mais árduo labor em terra e mar, na noite horrenda e no frio do dia, para deixá-la no lar seguro e quente. E só pede a você, por recompensa, amor, beleza e doce obediência. Pouca paga para dívida tão grande. Dever como a do súdito ao monarca, deve a mulher também ao seu marido. Quando é metida, amarga ou emburrada, o que é ela, senão rebelde em luta, traidora vil de seu marido amante? É um vexame a mulher ser tão ingênua, fazer guerra e não implorar a paz, ou aspirar ao mando e supremacia e não amar, servir e obedecer. Por que temos o corpo tão suave, inaptos para problemas e trabalhos, se não para suavidade e coração? Ficar de acordo com o aspecto externo. Vamos, vamos, seus vermes abusados. Já tive pretensões iguais às suas, coragem e razão ainda maiores, brigando com palavras e cara feia. Mas vejo que são palha as nossas lanças, como força fraca e uma fraqueza imensa, querendo aparentar o que não temos. Deixe então esse orgulho indevido, pondo a mão sobre o pé de seu marido, como sinal do que, se quero a sorte, a mão está pronta, que ela o reconforte. No primeiro momento, somos induzidos a ter a ideia de que Catarina realmente se submeteu ao seu marido. Porém, ao reler, é possível perceber uma série de ironias nesse discurso. O que ela realmente está dizendo para todos é que faça de conta que você está obedecendo seu marido para agradá-lo superficialmente, mas, contudo, faça a sua vontade. Finja que está obedecendo. E a maior prova de
que Catarina conseguiu o que queria com esse discurso foi que ao final quando os homens a aplaudiram e parabenizaram Petúcio. Então, eu sou a Gabriela e eu vou fazer a comparação aí entre a obra Megera Domada, de Shakespeare, e A Inimiga dos Homens, que é o texto do Berilo Neves, que eu deixei a fotinha dele aí no slide para vocês poderem ver. O Berilo Neves ele foi um escritor brasileiro muito conhecido pelas suas frases e seus textos considerados um tanto quanto machistas. Muitos justificam isso pelo fato dele estar inserido em um contexto machista. Se a gente for levar em consideração que as publicações dele que tiveram maior repercussão foi ali no período de 1927 a 1938. Só que aí a gente entra naquele conceito de humor datado, né? Mas ok. Então eu vou explicar um pouco sobre o que se passa nesse texto do Berilo Neves para a gente poder se contextualizar e fazer a comparação com a obra da Megera Domada. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que o Berilo ele escrevia contos de ficção científica que abordavam uma temática no contexto de modernização e transformações sociais, com a ciência, com a política, mas ele sempre tinha como alvo a posição da mulher em meio a isso, normalmente colocando a mulher em oposição à ciência, reproduzindo a ideia de que as transformações nos papéis sociais tradicionais de gênero não deveriam ser de interesse das mulheres e que as relações tradicionais deveriam ser mantidas. Sabendo disso, a gente parte para a análise do texto, A Inimiga dos Homens, que retrata ali a doutora Elizabeth Rodrigues, que é dada como a inimiga dos homens, e ela consegue desenvolver uma forma de reprodução artificial objetivando acabar com a existência dos homens. Mas assim como em outros textos do Berilo, a proposta é fracassada porque as outras mulheres não concordam, passando uma ideia de que uma revolução feminina não dá certo porque as próprias mulheres se sabotam e são totalmente dependentes dos homens. Além de que no texto, por tentar fazer essa revolução, a Elizabeth ela foi considerada hipócrita, histérica, cavilosa, enquanto os cientistas homens são os racionais, conscientes. Só para a gente ter um pouco de noção desse machismo reproduzido no texto. Então, para comparar com a Megera Domada, a gente pode pensar no próprio título, que em A Inimiga dos Homens era uma mulher com aversão aos homens, e em A Megera Domada, os homens tinham esse tipo de aversão a Kate pelo seu comportamento e personalidade colérica. Mas eu não quero entrar muito a fundo nisso, porque o que eu quero realmente comparar é a questão do machismo, já que na peça do Shakespeare, ela pode ser compreendida de duas formas diferentes. Principalmente ali no final da peça, depois daquela aposta que os homens fizeram de quem teria a mulher mais submissa, se a gente pode falar assim, e a Kate ela faz aquele discurso, esse discurso ele ficou sujeito a algumas interpretações. Muitas pessoas acreditam que com o discurso que ela fez, a obra do Shakespeare é somente um reflexo do machismo da sociedade renascentista, como se a Kate ela tivesse sido realmente domada e submissa ao marido dela, ao Petrúquio, e assim se relacionando diretamente com o texto da Inimiga dos Homens, né? Nessa questão do machismo reproduzido. Mas existe uma outra interpretação da peça, que muitos pensam que na verdade o Shakespeare usou da ambiguidade, da ironia, sarcasmo nas falas da Kate para demonstrar a insatisfação dele, fazer uma crítica aos padrões da sociedade renascentista. Então, na verdade, o que aconteceu não foi que a Kate foi domada, ela aprendeu a lidar com o marido e assim como era como se ele fingisse que mandava e ela fingia que obedecia, cada um sabendo seu lugar ali e eles conseguiam o que queriam. Outro fator que levaram as pessoas a acreditar nisso é que o Shakespeare ele admirava muito a rainha Elizabeth I, que foi um símbolo de representatividade feminina no contexto que essa representatividade estava em falta, né? Então não faria sentido nenhum ele escrever uma obra de cunho machista levando em consideração isso, né? Então, para concluir, muitas pessoas acreditam, né, que a peça é uma verdadeira crítica à sociedade renascentista, feita por meio da ironia e da sátira nas falas da Kate. Então, sendo analisada dessa forma, a Megera Domada ela se contrapõe ao texto A Inimiga dos Homens nessa questão do machismo reproduzido, porque enquanto um autor queria manter as relações tradicionais de gênero, retratando isso por meio do seu texto, o outro, no caso do Shakespeare, né, ele queria transformar esses paradigmas da sociedade, queria mudar isso. Então, eu acredito que é isso que eu queria falar aqui para vocês, nessa comparação dos textos, e esse foi o nosso trabalho.